Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote-Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote-Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jeú mata a Jorão e a Acazias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote-Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acazias, rei de Judá, descera para ver o Jorão. Ora, o Atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que lhe pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acazias, rei de Judá, cada um em seu carro.
e foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: "A paz, Jeú?" Ele respondeu: "Que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias?" Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: "A traição, Acasias." Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidcar, seu capitão: "Toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor." À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: "Feri também a este." E o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: "Teve paz Zinri, que matou a seu senhor?" Levantou ele o rosto para a janela e disse: "Quem é comigo?" "Quem?" E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: "Lançai-a daí abaixo." Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: "Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei." Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: "Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel.